Salve, salve galera, tudo certo por aí? Mais um AFC Dicas no ar, hein? Eu avisei no anterior, você ativou o sininho, então recebeu a notificação, está recebendo em primeira mão a análise dos jogos de quinta e sexta-feira da rodada número 34 do Campeonato Brasileiro, feita pelo nosso mito Lucas Tadioto. Tudo bem, meu caro? Tudo jóia, Gasparini, estamos aí mais uma vez analisando o Campeonato Brasileiro, jogos dessa quinta. Tem jogo do líder, tem jogo do vice-líder, um clássico, inclusive, a gente vai falar deles aqui. Galera que não tá inscrito no canal, por favor, se inscreva, nos ajude a continuar crescendo aqui. Ativa o sininho para receber nossos vídeos novos. E se você não concorda, se você concorda, se você quer, bora lá, vamos fazer essas análises juntos e tentar ganhar dinheiro nessa rodada de Brasileirão aí que tá muito legal da gente acompanhar. Legal demais. Deixa eu fazer o seguinte, vou colocar aqui a tela da Léo Vegas. Léo Vegas está conosco aqui no AFC Dicas no Brasileirão. Nós estamos gravando o vídeo com uma certa antecedência e neste momento da gravação a Léo Vegas ainda não abriu os mercados para os jogos que nós vamos analisar. Eventualmente as linhas estão disponibilizadas em outras casas, por isso o Tadioto já tem as piques, mas fica tranquilo, quando você for assistir a este vídeo, as linhas estarão abertas na Léo Vegas. Então eu vou aproveitar, enquanto o Tadioto vai falando sobre os jogos, eu vou passeando aqui no site da Léo Vegas, até para que você o conheça melhor, é o nosso parceiro no AFC Dicas, nosso parceiro também no bolão, valendo R$ 5.000 por rodada no Campeonato Brasileiro. O link está por aqui na descrição. Tadioto, tem jogo do líder, tem jogo do vice-líder, a gente vai falar sobre isso, mas antes, às 18h30 desta quinta, tem jogo dos desesperados. O Fortaleza menos, porque ainda tem uma boa chance de escapar do rebaixamento, matematicamente pelo menos, tem 35 pontos ganhos, e o Coritiba mais, porque tá com um pé e meio na Série B com apenas 28 pontos. O jogo é no Castelão. Castelão que pegou fogo, né? Pegou fogo numa cabine de rádio no Castelão no final de semana. Foi um susto ali, mas a princípio tá tudo bem, o jogo vai ser lá. Então, eu acho que esse jogo ia ser na quarta-feira, se não me engano, foi mudado para quinta por causa dessa questão aí do incêndio lá no Castelão. A gente tem o 17º contra o 19º colocado na tabela. É muito difícil falar de um jogo desse, porque a gente tem equipes que, obviamente, não tem um padrão de jogo muito visível, assim. São duas equipes que têm muitas falhas. A gente viu o Fortaleza jogando nessa última rodada contra o Atlético Mineiro, uma equipe que não consegue trocar 3 passes. É duro de ver o Fortaleza jogar. Às vezes tenta mexer, o treinador tenta mexer na formulação do meio de campo ali, alterando alguma peça que outra, ou alterando o posicionamento dos jogadores, o que não tem surtido muito efeito. É claro, são muitos jogos um em cima do outro, não dá tempo do cara treinar a repetição até o esquema se consolidar. Tá brigando para escapar do rebaixamento, então o que o Fortaleza tenta fazer é o mais simples possível e que dê resultado. Agora que é confronto direto, né? Fortaleza precisa dessa vitória, joga dentro de casa. É um jogo muito imprevisível, não tenho muitas coisas para falar pré-live nesse jogo, mas dependendo da postura do Fortaleza dentro dessa partida, se o Coritiba fizer um primeiro tempo parecido com o que fez contra o Grêmio, que deixou o time do Grêmio jogar completamente solto, deixar o Fortaleza jogar, eu acredito numa vitória do Fortaleza, mas prefiro ver esse jogo acontecendo para ter uma opinião mais concreta em relação a esse jogo, por isso não trouxe nada para live para ele. Às 9 horas da noite, o líder entra em campo lá na Arena da Baixada, em Curitiba. O Internacional está numa sequência espetacular de vitórias, enfrenta o Atlético Paranaense, que no final de semana respirou aliviado, não corre mais risco de rebaixamento, né? O Furacão chegou naquela pontuação mágica, digamos assim. O que esperar desse Atlético Paranaense Inter? O que a gente pode considerar desse Atlético Paranaense, digamos assim, descompromissado, ou assim com uma situação mais leve a partir daqui no campeonato? É uma equipe que, tendo se livrado do rebaixamento, agora pode tentar brigar por alguma outra coisa, sei lá, uma vaga na Sul-Americana, beliscar uma pré-Libertadores, ainda tem espaço para fazer isso no campeonato. Joga dentro de casa, gramado sintético, muito mais velocidade, a equipe tem por característica o jogo veloz, né?
não vai ser aquele time de imposição para cima do Inter. O Inter tende a começar o jogo muito mais em cima do Atlético Paranaense. A gente vê isso também em quase todos os jogos do Inter desde que o Abel Braga assumiu. O Inter começa os primeiros 10, 15 minutos tentando exercer uma marcação-pressão no adversário, tentando recuperar a bola no campo de ataque. Isso invariavelmente gera chances claras de gols, por isso que a gente vê o Inter fazendo tanto gol no início dos jogos. É bem importante a gente analisar isso para construir a nossa linha de raciocínio para apostar nesse jogo. E para o Atlético Paranaense sobram os contra-ataques, que é uma peça que é um estilo de jogo que a equipe gosta bastante, justamente por isso que eu falei da velocidade, e porque o Internacional tem alguns problemas ainda de posicionamento na defesa. A gente viu contra o próprio Bragantino agora na última rodada, o Internacional tem às vezes alguma questão ali de lateral fora de lugar, o volante querendo ir muito pro ataque, deixando um espaço entre a defesa e o meio de campo. Então são essas coisas que o Atlético Paranaense pode aproveitar. Para mim, um jogo muito legal pra gente trabalhar mercado de gols. Eu sugiro uma entrada no over 2,5, que tá, para mim aqui é uma talvez a entrada mais arriscada que a gente vai fazer nessa rodada. No over 2,5 aqui, tá pagando 2,30, mas eu acho que a precificação aqui poderia ser um pouco diferente, porque são duas equipes que têm condição de bater esse over, costumam bater esse over em boa parte de seus jogos. Então o over 2,5 gols a 2,30 eu acho uma boa entrada pré-live. Quem quer uma entrada um pouco mais segura pode fazer o over 2 também, que deve estar pagando bem ali na ordem de 1,80, mas eu gosto de arriscar um pouquinho mais para pegar uma odd um pouco mais graúda nesses jogos que me oferecem essa possibilidade de valor aí. E você tá vendo que eu tô passeando aqui no site da Léo Vegas enquanto o Tadioto vai falando, tem muita promoção, muito bônus legal, o link para você se inscrever no site da Léo Vegas também tá por aqui, você aproveita e participa do bolão. Aliás, só vale participar do bolão quem for inscrito pelo link do Apostas FC, evidentemente. Deixa eu pedir desculpas aqui para a torcida do Atlético Mineiro, porque foi uma força de expressão. A gente citou que o líder e o vice-líder jogam nesta rodada. Nesse momento aqui da nossa gravação, o vice-líder ainda é o Atlético Mineiro. É que tem Flamengo e Sport, que ainda vai rolar depois da nossa gravação. Tem uma chance, convenhamos, bem razoável do Flamengo vencer esse jogo, e aí ele seria o vice-líder. Mas, enfim, o Flamengo joga como vice-líder ou como terceiro colocado, não importa. O Flamengo joga contra o Vasco, é um clássico carioca às 9 horas da noite desta quinta-feira no Maracanã. Então, esse jogo ainda não abriu naturalmente na Léo Vegas aqui. Uma sugestão que eu dou é que você fique atento a Léo Vegas para quando abrir as linhas desses jogos de quinta-feira, você pode pegar com uma cotação até melhor do que a gente traz aqui nos nossos vídeos. A Léo Vegas é uma casa bem competitiva em relação a odds, então pode surgir também essa oportunidade. Mas aqui no jogo do Flamengo contra o Vasco, eu vejo as odds bem amassadas pro lado do Flamengo. Para mim é um jogo difícil de trabalhar por causa disso. O mercado acredita bastante numa possível goleada do Flamengo aqui, porque eu já vou falar um pouco melhor sobre isso, mas a gente tem a equipe do Flamengo brigando ainda pelo título, precisa naturalmente vencer esses jogos que joga como mandante, né, que joga dentro de casa, principalmente contra adversários da parte de baixo da tabela. O Vasco mostrou uma melhora nas últimas partidas, mas também mostra uma oscilação aí, podendo vencer jogos que teoricamente seriam jogos mais fáceis para o Vasco, mas às vezes me parece que o foco do Vasco é vencer os jogos de confronto direto contra adversários que estão ali, que seria o teoricamente jogo de 6 pontos que a gente fala, né? Então eu não sei se o Vasco está priorizando essas partidas no seu calendário até o final do campeonato, mas assim, como eu ia falando, eu acho desajustado um pouco esse mercado aqui, porque a gente tem o Flamengo pagando na odd ali de 1,30 a 1,35, o Vasco pagando na casa de 8, então eu acho essa diferença bem grande, por ser um clássico, não pelo futebol das equipes, até isso se justifica, mas o clássico eu acho que deveria abrandar um pouco essa diferença. E o over 2,5 tá pagando 1,75, 1,78, e o ambas marcam tá pagando 2,15, 2,20. Então
o mercado acredita que vai haver muitos gols e que esses gols serão praticamente todos eles do Flamengo. Eu acredito que o Vasco consegue fazer pelo menos um gol no Flamengo. Minha sugestão pré-live é ambas marcam pagando 2,15. Registrei a 2,15. Vai ter casa aí a 2,10, vai ter casa a 2,20. Mas assim, eu acho que o Vasco tem condição de fazer um gol. Primeiro porque a defesa do Flamengo não é lá essas coisas. Segundo porque é um clássico. E terceiro porque o Vasco tem alguns talentos individuais que me chamam a atenção. O Pikachu, o Cano, o Benítez. São jogadores que podem sim trazer algum perigo contra o gol do Flamengo. Já vimos Flamengo e Vasco esse ano bem mais parelho do que as casas de apostas estão colocando. Então ambas marcam a 2,15, minha entrada para Flamengo e Vasco. E outra equipe carioca fecha a rodada aí na sexta-feira, jogo isolado, Botafogo e Sport. Jogo às 8 horas da noite no Engenhão. A gente tá fazendo esse vídeo na segunda, né? Segunda-feira ao meio-dia, então a gente ainda não viu o jogo do Flamengo contra o Sport. Óbvio, pode ser que o Sport vença o Botafogo, porque o Botafogo tá muito mal, mas eu não boto minha mão no fogo pra essa partida aí não. Porque são dois times muito imprevisíveis. O Botafogo a gente já sabe que provavelmente vai entrar mal, mas pelo fato aí de não ter mais alternativa, não ter mais muita possibilidade para sair da zona do rebaixamento, o Botafogo vai tentar fazer pelo menos um final de campeonato honroso aí, disputando com esses outros times aí que tem um nível técnico mais parecido. Mas eu acredito que aqui o Sport vence esse jogo contra o Botafogo mais pelos problemas do Botafogo. Não trouxe nada pré-live para esse jogo. Se pintar alguma oportunidade, eu trago lá no nosso Telegram pra galera aí sobre esse jogo. Vale a pena, fica todo mundo de olho lá, tem muito conteúdo exclusivo no Telegram. O calendário de fevereiro tá maluco, né? A gente tá gravando o vídeo aqui com rodada andando, vai ser assim, porque o futebol não para e a gente vai adaptando aqui as nossas edições do AFC Dicas ao calendário. Ainda vai ter a AFC Dicas esse mês do Mundial, evidentemente, do Campeonato Mundial que o Palmeiras disputa, vai ter da Champions League, lá no finalzinho do mês, da Copa do Brasil, porque dia 28 de fevereiro tem o primeiro jogo entre Palmeiras e Grêmio e Palmeiras, o mando do Grêmio na primeira partida, e fora o Brasileirão. Enfim, o mês está começando e tem muito trabalho pela frente. A gente está junto e a gente se vê várias vezes, viu, Tadioto? Valeu, forte abraço. Com certeza estaremos sempre aí. Um abração e até a próxima. Valeu, galera. Te inscreve no canal, hein? Valeu, forte abraço.